Sejam bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, que você encontra em formato de vídeo, podcast e revista digital. Eu sou o José Augusto Ferraz e hoje vamos dar prosseguimento à série de entrevistas que irá compor o Panorama 2021-2022 do transporte rodoviário de cargas, tema de capa da edição de dezembro de 2021 de Frota e Companhia. Ao meu lado, mais uma vez, está minha companheira de equipe, a Solange Cebrian, que vai nos ajudar nessa tarefa, sob o comando técnico do Cícero dos Santos. Olá, Solange. Olá, José Augusto. Olá, ouvintes e seguidores da multiplataforma Frota e Companhia. Obrigada por sua audiência e por nos acompanhar nessa rodada de entrevistas com personalidades do mundo do transporte, que tem o objetivo de revelar o panorama do transporte rodoviário de cargas do ano de 2021 e as perspectivas para 2022. Exatamente, Solange. Para dar continuidade dessa série, nós trouxemos no nosso programa um convidado muito especial, que reúne uma larga experiência como líder de classe, como empresário do transporte rodoviário de cargas e que hoje está à frente de um dos maiores conglomerados de transportes da América Latina. Sem dúvida, José Augusto, é o CEO do Grupo HP, controlador da Braspress, Aeropress e Rodex, entre outras empresas. Senhor Urubatã Elou, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Urubatã, e obrigada por aceitar o nosso convite. José Augusto, Solange, que maravilha poder revê-los, mesmo que virtualmente, mas o desejo seria muito mais feliz se eu pudesse vê-los pessoalmente, abraçá-los pessoalmente, mas vamos esperar que esta pandemia se esgote completamente para que nós possamos não ter risco nenhum e voltarmos a termos os nossos encontros pessoal, porque vocês me fazem muita falta. E por que vocês me fazem muita falta? Porque conversar com vocês eu contraio inteligência por contágio. Como hoje esse negócio de contágio está muito em voga, mas vocês hoje transmitem inteligência por contágio. Alegria falar com você, Zé Augusto, e alegria falar com você, Solange. Que bom poder revê-los. Igualmente. Muito bom, Urubatã, também. Realmente é uma grande alegria reencontrar você ainda aqui virtualmente. Nós que nos conhecemos há tantos anos, eu acompanho a sua trajetória há tantos anos. Aliás, fui convidado pela sua equipe para dar um testemunhal sobre a Braspress que vai acontecer na próxima semana. Farei isso com o maior prazer do mundo, porque eu acompanho realmente o seu trabalho, acompanho essa empresa e eu acho que você fez tem uma trajetória fantástica em relação ao transporte rodoviário de cargas. E é exatamente por isso que nós convidamos você hoje para o nosso programa, porque trata-se de fazer um resumo, um panorama de como é que está sendo o mercado do TRC esse ano, as perspectivas para o ano de 2022. Então, para começar, Urubatã, eu queria que você fizesse um breve resumo. Como foi o comportamento do mercado de transporte rodoviário de cargas nesse biênio 2020-2021? Falando apenas especificamente do mercado em geral, depois nós falamos especificamente da Braspress. Meu caro Zé Augusto, o setor de transporte rodoviário de cargas, ele passou efetivamente por enormes dificuldades, porque como setor que cumprindo a sua essencialidade, nós não paramos um dia sequer durante o período pandêmico, sobretudo no período da alta pandemia, que foi no final do segundo trimestre do ano passado. O setor de transporte rodoviário emprestou ao país o que ele tem de melhor, que é a sua mobilidade, a sua presença em vários domicílios, a sua presença em várias rodovias, para que a população não se desabastecesse dos seus itens necessários para a sobrevida do ser humano, para a sobrevida do cidadão. Mas eu quero te dizer o seguinte, como todas as outras atividades econômicas, também sofreu muito, porque houve, no início do processo pandêmico, uma redução no volume de negócios, que depois ele foi retomado com a elevação do mercado do e-commerce, do B2C. Houve efetivamente uma elevação depois desse período de mais intensidade da pandemia. Hoje o setor está passando por um processo até muito interessante, porque nós estamos hoje com volumes de carga. Eu acredito que a maioria das empresas de transporte estão com um volume de negócios superiores ao volume de negócios do ano passado, fruto também do comércio eletrônico, fruto também da retomada da atividade econômica
nas lojas físicas, depois com a reabertura dos shopping centers. Houve efetivamente uma melhoria do mercado, o mercado cresceu, além do mercado ter crescido, o mercado ficou mais maduro. Por que o mercado ficou mais maduro? No último repasse de custos que foi feito ao mercado, o mercado recebeu melhor do que nos outros meses. Quer dizer, a alta do diesel, a alta dos insumos básicos para o cumprimento da nossa atividade, eles fizeram com que houvesse uma facilitação no sentido de fazer uma recomposição tarifária. Todos os anos sempre foi muito difícil fazer recomposição tarifária. O nosso setor é um setor plural, você sabe disso, a concorrência é uma concorrência muito feroz, é uma concorrência severa. Então, isso sempre tinha dificultado muito o repasse de custos para as tarifas. O repasse de custos que nós tivemos talvez tenha sido um dos mais fáceis dos últimos 20 anos. Com base nesse quadro, Urbatan, quais as perspectivas para 2022 ainda relativas a mercado? Ainda não vamos falar de Braspress por enquanto. Solange, deixa eu dizer o seguinte, eu acho que a gente tem que pontuar uma série de coisas. O ano que vem é um ano eleitoral. E pelo fato de ser um ano eleitoral, é um ano atípico. Nós estamos chegando aí próximo, nós estamos aí com a inflação de 2 dígitos, uma inflação acumulada de 2 dígitos. Estamos presenciando uma elevação das taxas de juros. Agora, seguramente, isso tudo está acontecendo porque houve uma interrupção no fornecimento de matérias-primas. Você vê o seguinte, tem caminhões que estão parados por falta de chips, está faltando matéria-prima no mundo inteiro. Houve efetivamente um bloqueio, uma diminuição no fornecimento de matérias-primas e que trouxe uma elevação de custos para os produtos muito grande, o que levou à inflação maior. Levando à inflação maior, você tem uma alta de juros. Quer dizer, isso é absolutamente normal, natural que tenha acontecido. Eu quero te dizer o seguinte, a partir do ano que vem, talvez, muito provavelmente, a partir de fevereiro ou março, eu acho que a gente vai ver normalizado o suprimento de matérias-primas para as indústrias. Ora, se você tiver essa normalização e a produção voltar ao seu normal, provavelmente, eu não creio que nós possamos ter uma deflação, mas nós não teremos um aumento de preços que possa realimentar uma inflação. Portanto, eu acho que o ano que vem nós devemos estar com uma inflação aproximadamente dos 3,5%, como consequência disso, uma redução das taxas de juros. Havendo isso, eu quero te dizer o seguinte, nós vamos ter aí um mercado punjante, ou seja, com inflação baixa, com taxas de juros baixas, isso faz com que o ambiente de negócio fique mais propício para que haja uma expansão do mercado como um todo. Há uma expectativa muito pessimista com relação ao crescimento do PIB para o ano que vem, de 1,5%. Mas mesmo assim, se o PIB crescer apenas 1,5% e a gente ver contido a inflação e a gente ver contido as taxas de juros, eu vejo de uma forma muito positiva o ano que vem, mesmo considerando ano de eleição. Eu quero crer que o ano que vem nós vamos ter aí uma certa normalidade e não teremos os sobressaltos que nós tivemos, que o setor teve em 2020 e 2021. Eu lembro bem que o ano passado nós tivemos a oportunidade de conversar também, foi bem no início da pandemia, né? E o setor como um todo está praticamente parado, apesar da necessidade da movimentação de cargas, mas sofria toda sorte de restrições, né, com a movimentação de cargas, e a Braspress sofreu muito com isso. Você, na ocasião, chegou a lamentar essa questão, tal, que felizmente foi superada, né? Então, eu queria saber especificamente em relação à Braspress agora, como que você resume, né, o desempenho da sua empresa esse ano de 2021 e quais as perspectivas que você está projetando para ela para 2022? Olha, Zé Augusto, deixa eu te dizer o seguinte, o nosso setor também tinha uma expectativa muito grande que ela acabou se resolvendo agora, que foi a renovação da desoneração da folha de pagamento. Ou seja, voltando à sua pergunta anterior, Zé Augusto, para completar a sua pergunta anterior, o ambiente de negócios para o ano que vem ele vai estar muito positivo, porque nós teremos desoneração da folha, nós teremos recuo da inflação e teremos recuo das taxas de juros. Na nossa empresa, eu quero te falar o seguinte, isso aqui precisa ser estudado, viu, cara?
A Braspress é uma empresa que ela precisa ser estudada. A NASA precisa vir para cá, porque nós estamos com crescimento, não é aritmético, não, nós estamos com quase crescimento geométrico, nós estamos batendo recorde atrás de recorde. Mas, em contrapartida, o esforço de investimento que nós temos feito na nossa empresa é uma coisa brutal. Para que você possa ter uma ideia, este ano de 2021, nós adquirimos 856 novos veículos, parte dele para renovação de frota e parte dele para ampliação de frota. Nós abrimos 6 novas filiais, nós fizemos investimentos pesadíssimos na nossa área de tecnologia, na nossa área de TI, nós fizemos renovação de todo o nosso parque tecnológico, nós melhoramos os procedimentos internos na área de automação e movimentação de materiais, melhoramos a nossa plataforma digital para que nós pudéssemos ter um atendimento melhor e mais rápido e mais ágil para os nossos clientes, passamos a entregar um serviço muito melhor e melhoramos muito a performance nossa de última milha. Ou seja, este ano nós vamos ter aí um crescimento de aproximadamente 18% em relação a 2020, que por sua vez já foi maior do que 2019, né? Do ponto de vista de resultados, o resultado nosso deste ano de 2021 será ligeiramente menor do que o resultado de 2020. Em 2020, nós tivemos um EBITDA de aproximadamente 13,5%, ou seja, o nosso resultado de última linha foi de 13,5%. Este ano, seguramente, nós devemos chegar aí a 11,5% de resultado de última milha. E aí você vai me perguntar o seguinte, por que houve um recuo neste resultado? O recuo neste resultado aconteceu exatamente pelo nosso esforço extremo de melhorar a nossa infraestrutura para entregarmos um serviço melhor, um serviço de melhor qualidade. Como o nosso setor é um setor múltiplo, como nós já tivemos a oportunidade de falar, o que nós não podemos deixar acontecer é que o serviço que nós entregamos se transforme em commodity. E para ele não se transformar em commodity, o que nós temos feito é adicionado valor, cada vez mais adicionado valor a esses serviços. É uma forma que nós temos de melhor precificar os nossos serviços e fidelizarmos os nossos clientes. Ok, Urubatã, ok, caros ouvintes, nós vamos dar uma rápida parada e voltamos em 15 segundos. Meus amigos, estamos de volta com o segundo bloco do Panorama 2021-2022 do transporte rodoviário de cargas, que integra a edição de dezembro de 2021 de Frota e Companhia. Hoje estamos conversando com o CEO do Grupo HP, Urubatã Elou. Bem, Urubatã, vamos tratar agora de outros temas aí que fogem um pouco do cenário atual, né, econômico, né? Você, obviamente, acompanha esse setor há muitos anos, você tem sido um líder classista que tem lutado, né, pelo desenvolvimento desse segmento, né? Mas a gente sabe que existem muitos entraves ainda que impedem o pleno desenvolvimento do transporte rodoviário, né? Eu queria que você resumisse, né, quais esses problemas que ainda afetam o setor e que carecem assim, de uma preocupação, de um cuidado maior. Bom, meu amigo Zé Augusto, se tivesse que falar dos nossos obstáculos que nós temos que transpor, e se fosse por escrito, eu queria te dizer que isso viraria um verdadeiro compêndio. Nós vamos falar de apenas 2 que hoje afligem muito o nosso setor, que é exatamente a insegurança jurídica que o nosso setor ele é obrigado a carregar nas suas costas por 2 fatores. Primeiro fator, mesmo com a reforma trabalhista, nós ainda temos enormes dificuldades com a injustiça do trabalho. Hoje, na verdade, nós não temos uma justiça do trabalho, nós temos uma injustiça do trabalho. Mas, mesmo assim, a reforma trabalhista ela vem sendo duramente combatida por uma série de juízes de primeira instância, por uma série de procuradores do Ministério Público,
Ou seja, a justiça do trabalho hoje ela é efetivamente um grande obstáculo que o nosso setor atravessa. Eu até te diria, viu, Zé Augusto, que esse não é um problema do nosso setor. Esse é um problema da área produtiva brasileira. A área produtiva brasileira ela tem enfrentado enormes dificuldades com a insegurança jurídica proveniente da injustiça do trabalho. Ou seja, gerar emprego no país hoje, você é punido por isso. Você é punido por gerar emprego. Quer dizer, você paga tributo, você recebe fiscalização, você tem um Ministério Público que efetivamente traz muitas dificuldades para aqueles que querem gerar emprego, né? Outro grande obstáculo, agora esse é um obstáculo próprio do nosso setor, é a legislação tributária, notadamente por esta jabuticaba chamada ICMS. Quer dizer, nós temos hoje uma complexibilidade no cumprimento da legislação tributária muito grande e que é extremamente onerosa às empresas de transporte, porque essa complexibilidade requer sistemas em cima de sistemas, pessoas gerindo, pessoas operando, pessoas fazendo, mas o ICMS, este é uma jabuticaba porque é uma coisa só do Brasil. E com a guerra tributária e a vida entre os estados, para que a gente possa transpor um estado para o outro, nós passamos por verdadeiras aduanas. Para que você possa ter uma ideia, para que você, Solange, possa ter uma ideia, e para que os nossos internautas também possam ter uma ideia, para cada carreta que nós carregamos no Brasil, de qualquer ponto para qualquer ponto, em média, nós transportamos 16 quilos de papel proveniente do cumprimento da legislação do ICMS. São DANFs, conhecimentos eletrônicos e manifestos eletrônicos. Mais ou menos dá uma média de 16 quilos de papel por cada caminhão. Zé Augusto, para que vocês possam ter uma ideia, no final de um ano, nós consumimos, para fazer o carregamento dos nossos caminhões, de 500 toneladas de papel. Ou seja, nós fazemos uma devastação florestal para cumprir regras burocráticas. Ora, se o conhecimento ele é eletrônico, por que eu sou obrigado a ter que imprimir ele por papel? Se o MDF é eletrônico, por que eu tenho a obrigatoriedade de emiti-lo em papel? Para que para cada mercadoria você ter uma DANF, quando na verdade você poderia ter a própria etiqueta do volume, ser a certificação da idoneidade jurídica daquela mercadoria? Ou seja, nós temos que fazer essa superação. O Taiguara, agora, no exercício da presidência do CETCESP, o mandato dele agora termina agora no dia 31 de dezembro, e ele passa o bastão para o Adriano De Pentor, que será o presidente também do CETCESP, vem trabalhando fortemente no sentido de fazer com que a gente possa ter no Brasil a logística sem papel. A partir do momento que nós tivermos efetivamente um processo de desburocratização do trabalho das empresas de transporte de cargas e um rigor menor por CLT, eu acho que nós teremos aí um caminho mais pavimentado, um terreno menos hostil e podemos fazer o nosso trabalho com mais serenidade. É fato de que aí nós deveríamos passar também pela segurança nas rodovias, pela segurança nas estradas, que tem transformado as nossas empresas de logística em verdadeiras empresas de segurança. Mas para isso nós precisaríamos de um novo programa. Bom, Natan, nós sabemos também que, tratando de outro assunto, a gente sabe que hoje a preocupação com o aquecimento global, né, vem tomando conta de todos os setores da sociedade, é um assunto que está absolutamente em voga hoje em dia e claramente está chegando ao transporte rodoviário de cargas. Eu queria saber, na sua opinião, como que a Braspress vem encarando a chegada dos veículos elétricos, por exemplo, e essas novas normas de emissões voltadas para a proteção do meio ambiente? Olha, isso aí é o que nós temos buscado, quer dizer, o ESG, né, que estão falando. Nós temos trabalhado e sempre trabalhamos na direção de fazer com que os impactos ambientais, viu, José Augusto, pudessem ser minorados. Quer dizer, como uma atividade poluidora, nós somos uma atividade fortemente poluidora, nós operamos caminhões diesel, está certo que temos aí o Euro 5, o Euro 3, mas são caminhões diesel de fonte energética finita. Nós temos feito um trabalho muito forte.
Nós temos captação de água de chuva, tratamos essa água de chuva de captação que nós fazemos e utilizamos essa mesma água como água reciclável também. Nós utilizamos essa água por 3 ou 4 vezes, mesmo sendo água de chuva. Utilizamos essa água para poder fazer a lavagem de frota e poder fazer a irrigação dos nossos jardins. Nós temos também, em algumas filiais nossas, a energia fotovoltaica para determinadas áreas, para determinados setores. Nós temos a captação, para você ter a ideia, nós captamos a água que sai do respiro dos nossos ar-condicionados e utilizamos essa água também para as bacias, para a descarga das bacias sanitárias, etc. Ou seja, nós temos um conjunto de ações que efetivamente tem nos levado a sermos uma empresa muito preocupada com o equilíbrio ecológico, com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Não só isso, mas nós temos uma série de outras medidas que nós temos tomado na nossa empresa, como a reciclagem dos nossos uniformes. Nós temos reciclado os uniformes velhos, transformados isso em cobertores. Nós estamos agora com outro processo, nós estamos fragmentando as carcaças de pneu e com essa fragmentação, derretendo essa borracha para poder fazer as guias e meio-fios internas dentro da nossa empresa. Ou seja, temos feito, esse é um trabalho que a gente não para nunca de fazer. Mas, meu amigo Zé Augusto e minha cara amiga Solange e meus amigos internautas, eu quero dizer para vocês que o melhor da sustentabilidade é a gente ter resultado financeiro e fazer lucro, porque só com lucro é que você pode efetivamente manter a sustentabilidade. A melhor sustentabilidade que um empresário hoje pode fazer é gerar emprego, é dar emprego para as pessoas. Num país hoje com 20 milhões de desempregados, nós temos que buscar hoje fazer com que as coisas possam fluir na direção de gerar emprego, porque só um emprego produz riqueza. E a gente diz riqueza não é na acepção da palavra de monetizar essa riqueza, é de dar paz de espírito, de dar tranquilidade para a população brasileira que anda tão sobressaltada, notadamente depois desse período pós-pandêmico. Bom, e para finalizar, Urubatã, qual a sua visão de futuro para o transporte rodoviário de cargas? Para onde segue esse modal tão importante, na sua opinião? Solange, nós estamos passando por transformações muito profundas. Mas quando se fala muito em disrupção, as disrupções não são para poder anular aquilo que existia. Nós temos... olha, você vê como é que foi a Kodak acabou... Não, mas nós continuamos tirando fotografia, só que por melhores meios, né? Olha a disrupção, olha, tem um negócio nós continuamos indo no cinema, olha, tudo isso na vida está acontecendo e nós estamos fazendo melhor. Você veja bem o seguinte, mesmo na questão de fonte energética, vai chegar um momento em que os nossos caminhões não serão diesel. Chegará um momento em que nossos caminhões todos deverão serem elétricos. Hoje esses caminhões são caminhões muito caros porque não tem escala. Nós ainda também não sabemos como é que nós vamos lidar depois com as baterias desses caminhões. De repente nós podemos trazer um desequilíbrio também ecológico com o descarte dessas baterias. Na nossa empresa, inclusive, nós já começamos também essa experiência com caminhões elétricos. Nós já temos aí um bom volume de caminhões elétricos operando na nossa frota. Nós temos aí fazendo coleta e entrega com alguns caminhões elétricos. Mas haverá realmente uma transformação cada vez maior do nosso setor. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: as transformações elas vão ocorrendo de tempo em tempo, de período em período, e o empresário de transporte vai se adaptando e vai fazendo. Agora, o transporte vai continuar existindo, porque não há uma possibilidade ainda, pelo menos uma possibilidade visível a médio prazo, no horizonte ainda não se mostra um transporte que seja transmolecular, onde você desmaterializa um produto num lugar e materializa ele no outro. Portanto, você sempre haverá dependência do transporte, quer seja por caminhões não teleguiados ou por caminhões dirigidos por motorista, quer seja por caminhões diesel, por caminhões elétricos, quer seja por sistemas sofisticadíssimos de última milha, de primeira milha e de milha intermediária,
quer seja por movimentações mais tecnológicas possíveis, através da adoção de sistemas de sorters e de robotização dentro dos terminais, porém, mercadorias sempre sairão de um lugar para irem para o outro lugar. O que nós precisamos é ir encontrando dentro desta atividade as melhores formas e as melhores práticas. E isso o setor de transporte tem feito. Quer dizer, o transporte transmolecular seria aquele que efetivamente faria de forma definitiva a disrupção do nosso setor. Mas eu quero te dizer o seguinte, para o horizonte de médio prazo, eu ainda não vi isso, a menos que apareça o Dr. Spock. Bom, eu queria agradecer a presença do nosso convidado, o CEO do Grupo HP, do Batalhão, desejar um bom resto de ano para você, para a sua empresa, muita saúde também para você, toda a sua família, seus milhares de colaboradores. Eu peço agora as suas considerações finais, por favor, Batalhão. Eu quero dizer a todos os meus amigos internautas que estão nos assistindo e que estão nos vendo, que podem acreditar, nós temos todas as dificuldades do mundo, mas eu quero te falar o seguinte, o ano que vem nós vamos ter um ano ainda, mesmo sendo um ano de eleição, teremos um ano de prosperidade, de equilíbrio, as coisas vão acontecer de forma muito serena no Brasil, nós vamos acabar revogando esse espírito do nós contra eles, de eles contra nós, as coisas vão voltar ao normal e a paz volta a reinar a bem da atividade econômica. Quero desejar para vocês todos aí um Feliz Natal, um 2022 repleto de muita alegria e que essa pandemia possa ser um fato histórico na humanidade. Felicidade para todos vocês. Muito obrigado, Solange. Muito obrigado, Zé Augusto. Eu estou sempre à disposição de vocês. Nós é que te agradecemos, Urubatã. Obrigada por sua participação. Obrigado, ouvintes da Multiplataforma Frota e Companhia. Hoje nós vamos ficando por aqui e até o próximo programa. Bem, caros amigos, caros espectadores, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e confira as edições digitais da publicação. Ou então, nos acompanhe através dos nossos podcasts, dos nossos canais de vídeo, ou também através das redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.